Fala guerreiro, fala guerreira, nós estamos aqui para darmos início à Lei de Crimes Hediondos, a Lei 8.072 de 1990. Nós iremos abarcar os aspectos mais importantes dessa lei para fazer com que você realmente acerte as questões em provas, tá bom? Lembrando que a legislação extravagante é uma das mais importantes cobradas em concursos de carreiras policiais. Então se atentem à legislação. Muitos concurseiros acabam deixando essa legislação de lado e acabam reprovando por conta disso, tá? Então, o bizu aqui realmente é vocês se atentarem à Lei de Crimes Hediondos, que é uma das mais importantes legislações extravagantes dos concursos de carreiras policiais. Fechou? Então, bora sem mais delongas, bora iniciar aqui os nossos estudos para a legislação extravagante. Nós iremos abordar aqui inicialmente os aspectos iniciais da lei, onde que nós vamos abordar os pontos gerais dessa legislação, beleza? Inicialmente, por que que o legislador criou a legislação para tratar os crimes hediondos, tá? Porque a base dela é justamente a Constituição Federal, tá? Ela trouxe em seu arcabouço ali alguns mandamentos aonde ela precisa reprimir algumas condutas sociais e precisa de uma reprimenda um pouco mais severas, né? E é onde que foi criada aí a Lei de Crimes Hediondos, onde nós iremos trazer de forma taxativa quais são aqueles crimes que merecem uma reprimenda maior, beleza? Então aqui nós temos em nosso ordenamento jurídico essa especificação, tá? E o que que seria hediondos para a gente, tá? Ou para o legislador? O que que é essa característica de ser um crime hediondo? São aqueles crimes que são considerados repugnantes, tá? Em determinado momento, o legislador entendeu, por conta da situação da sociedade, né? Por conta ali do decorrer da evolução da sociedade, foi analisando que algumas condutas mereciam uma reprimenda maior. E aí foram adicionando esses crimes dentro da legislação de crimes hediondos, tá? Isso obviamente acontece por conta da evolução da sociedade. Algumas condutas, elas vão merecendo uma reprimenda maior, e aí o legislador, entendendo, e dentro de um contexto social, quais são essas condutas, eles vão inserindo esses crimes dentro da legislação de crimes hediondos, tá bom? Como, por exemplo, hoje, atualmente, todo crime hediondo, aliás, todo homicídio qualificado atualmente é crime hediondo. Há um tempo atrás, ali perto de 1992, não existia todos os crimes ali de homicídio, não eram hediondos. Atualmente, sim, são todos crimes de homicídio, todas as qualificadoras do homicídio hoje atualmente é hediondo, tá bom? Então isso aí depende muito também do decorrer da evolução da sociedade em relação a isso aí. Fechou? E o que que nós iremos definir como crime hediondo, tá? Como que nós chegamos a essa definição necessariamente do que é crime hediondo e que não é, tá? Basicamente é aquilo que o legislador vai dizer que é hediondo. Ah, professor, o juiz, ele pode decidir o que é hediondo ou não, no caso concreto, ele pode chegar ali numa condenação ou até mesmo numa decisão dele, definir o que é hediondo ou não? Na verdade não, viu galera? O que acontece é que nós hoje adotamos o sistema legal para definir o que é realmente hediondo e o que não é hediondo. Ou seja, todos os crimes que estão dispostos na Lei de Crimes Hediondos são taxativos. Não há uma margem para o judiciário, por exemplo, definir o que é hediondo ou não. Apenas o legislador, aquele que vai modificar a legislação, vai deter o poder para poder fazer essa modificação, tá bom? Então, lembre-se, nós adotamos o sistema legal, tá? Ou seja, todos os crimes, para ser definidos como crimes hediondos, esses crimes precisam estar necessariamente definidos em lei, tá? Então o judiciário não pode, tá? Falou aqui que o judiciário pode definir alguma coisa nesse sentido? Não pode, tá bom? Portanto, aqui, ó, até trouxe aqui uma explicaçãozinha para você. Hediondo é somente aquele delito em que a lei diz que é hediondo. Não há discricionariedade pelo magistrado para definir o que é ou não hediondo.
Então guardem para vocês aí, já façam essa anotaçãozinha no caderno de vocês. Nós adotamos o sistema legal. Portanto, o rol é taxativo, ele não pode ser aumentado ou suprimido por mera decisão judicial, por exemplo, tá bom? Show de bola. Vamos para aqui os aspectos gerais da legislação. Os aspectos gerais. Beleza, a lei traz em seu bojo alguns aspectos que são importantes a gente mencionar aqui nos nossos estudos, tá? Como, por exemplo, o crime hediondo, levando em consideração a fase do intercrimes, né? Onde nós temos ali a preparação, a execução, por exemplo, e depois a consumação. Nós temos que levar em consideração aquilo que a legislação traz a respeito disso, tá? O que a legislação traz para nós nesse momento? Ela diz que será considerado crime hediondo tanto aquele crime que foi tentado, mas também aquele crime que foi consumado, obviamente, né? Então, se o camarada tentou ali contra a vida de outra pessoa, um crime de homicídio, por exemplo, que é considerado um homicídio qualificado, que é considerado hediondo. Se no decorrer dessa execução, no início dessa execução, ele não conseguir consumar o crime por vontade alheia, tá? Porque realmente não acabou a munição, a polícia chegou na hora e foi um crime tentado. Nesse caso, a legislação ela traz expressamente que esse crime ele será hediondo, mesmo que tentado. Então nós temos aqui, de forma expressa, que tanto o crime tentado como o crime consumado será considerado crime hediondo, tá bom? Então já façam essa anotaçãozinha no caderno de vocês. O delito tentado e também ele consumado, já de previsão expressa. Aqui no artigo 1º, bora ler aqui comigo? São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei 2.848 de 1940, que é o Código Penal. São aqueles consumados ou tentados, perfeito? Então já façam essa anotaçãozinha no caderno de vocês aí. Vamos dar continuidade aqui, tá? Outros pontos que nós precisamos levar em consideração, pessoal, é o seguinte. Nós temos aquelas condutas tipificadas na lei de crimes hediondos, que é aquele rol taxativo. Mas nós temos também algumas condutas que são equiparadas e que normalmente em prova o examinador ele gosta de pegar a gente ali de surpresa, tá? Porque essas condutas, elas são equiparadas. E se a gente for levar realmente ao pé da letra, elas não são definidas necessariamente como hediondas, mas elas recebem as mesmas reprimendas que os crimes hediondos. Mas, conforme a legislação, elas são umas condutas equiparadas a hediondos e não são hediondos necessariamente. Tá? Então é preciso fazer essa diferenciação. Vamos dar uma olhadinha aqui para vocês, tá? Olha só. Condutas equiparadas a hediondo. Saca só, pessoal. Nós temos, então, o 3T, né? Ou o TTT, que o pessoal gosta também de falar, né? Os professores gostam de utilizar esse termo. Que são o tráfico ilícito de drogas, tortura e terrorismo. Essas três condutas, elas são chamadas de condutas equiparadas a hediondo, tá? Então, em questão relacionada à prova, a gente precisa levar em consideração que para a prova elas são condutas equiparadas a hediondo e não necessariamente hediondo. Porque vão existir provas que vai dizer para você o seguinte, que o tráfico, a tortura e o terrorismo são condutas hediondas. Se falar dessa forma, objetivamente, pode estar errado. Então, você tem que analisar bem a questão, porque isso pode ser considerado errado pela banca, tá? Eu já vi várias questões nesse sentido. Então, levem ao pé da letra inicialmente. Equiparadas a hediondo. Fechou? Então, bora lá para cima, então. Só que tem um porém aqui, pessoal. Tem uma situação aqui. Nós temos a lei de tráfico ilícito de entorpecentes, né? E dentro dessa legislação, existem várias condutas que são penalizadas pelo legislador, né? E somente algumas delas são consideradas necessariamente crimes hediondos dentro da lei de drogas, tá?
Por exemplo, o tráfico privilegiado, que é aquela redução de pena que nós temos lá no parágrafo 4º do artigo 33, aquela conduta é necessariamente definida como crime hediondo? Então, é uma pergunta que eu faço para você. Na verdade, não é considerada hediondas. Existem apenas 4 tipos de condutas dentro do tráfico de drogas que é considerado como crime hediondo. Então, vamos lá conversar um pouco a respeito delas, tá? São os artigos 33, o artigo 33, parágrafo 1º, o artigo 34 e o artigo 36 da Lei 11.343 de 2006, tá? Quais são essas condutas? Inicialmente, o tráfico de drogas do caput, do artigo 33, que é o tráfico necessariamente, tá? É considerada hedionda. Depois, o artigo 33, parágrafo 1º, onde vai descrever as condutas aqui de matéria-prima, que é o inciso 1º, o inciso 2º, que é aquele que cultiva, e o inciso 3º, que é aquele que detém propriedade, mas que disponibiliza essa propriedade para que haja ali a prática de tráfico de drogas. Nesse caso aqui, essa conduta também é considerada hedionda. Beleza? Show de bola. Dando continuidade aqui, nós temos também o artigo 34 aqui da Lei de Drogas, que também é considerada hedionda. Aqui fala basicamente dos maquinários, né, da utilização de equipamentos para a produção de drogas e, obviamente, para a produção e venda dessa droga ilícita, tá bom? E existe essa reprimenda aqui no artigo 34, onde fala sobre o maquinário. Show de bola? Beleza. O financiamento lá no artigo 36 também vai ser considerado crime hediondo. Beleza? Então, falou nesses 4 pontos aqui dentro do tráfico de drogas, esses sim, somente esses são considerados crimes hediondos. O tráfico do caput do artigo 33 caput, artigo 33, parágrafo 1º, tá? Apenas o parágrafo 1º, nos seus incisos 1, 2, 3 e 4. Depois, artigo 34, caput, vai falar sobre o tráfico em relação aos maquinários. Também o artigo 36, que é o financiamento. Show de bola? Então, tomem bastante cuidado, meus caros. Atenção a esse ponto aqui. Façam as suas anotações necessárias a respeito disso aqui. Show de bola? Perfeito. Vamos dar continuidade aqui. Outro ponto que traz a legislação extravagante aqui do crime de hediondos vai falar em seu artigo 2º. Os crimes hediondos, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de anistia, graça e indulto. Então, nós precisamos levar em consideração o que traz a legislação extravagante em relação a isso, tá? Anistia, graça e indulto, e também eles são inafiançáveis. A gente leva em consideração aquilo também que a Constituição fala a respeito desse ponto. Então, vamos fazer aqui trazer um pequeno bizuzinho aqui para vocês, para facilitar os estudos, aquilo que a Constituição Federal traz no seu artigo 5º a respeito disso aqui, tá? Todos esses crimes aqui que a gente vai falar para vocês, todos eles são inafiançáveis. Vamos fazendo essa anotaçãozinha aqui que eu vou trazer um bizuzinho para você, tá? Existem os crimes que são inafiançáveis e imprescritíveis. Existem os inafiançáveis que são insuscetíveis de... Aqui. Inafiançáveis são insuscetíveis de graça,
anistia e indulto aqui, pessoal. Beleza. Que são basicamente esses aqui, tá bom? Vamos lá, vamos esquematizar aqui para vocês. Nós temos o que nós chamamos de ração. Não sei se você já ouviu falar da ração, né? São os crimes são considerados crimes de racismo e os crimes de ação de grupos armados, quando Estado Democrático de Direito e assim vai. Outro, nós temos ação, nós temos aqui o crime de manter, calma, estamos, vou abrir aqui novamente aqui, peraí que deu uma, bora, foi de novo, deu bom. Nós temos os crimes 3T, viu, pessoal? Bora lá. 3T, que é aquilo que eu falei para vocês, tá? Tráfico de drogas, terrorismo e também nós temos a tortura. Beleza. Olha só. Agora vocês vão esquematizar isso aqui no caderno de vocês, tá? Todos esses crimes aqui que eu trouxe para vocês, eles são inafiançáveis. Todos eles são inafiançáveis. Agora, inafiançáveis e imprescritível são o ração, né? São os crimes de racismo, de ação de grupos armados. Todos esses dois são chamados de ração. Guardem para vocês, tá? Eu coloquei de pretinho para vocês. Depois, inafiançáveis, mas também insuscetíveis de graça, anistia e indulto, são os 3T's, né? Tráfico, terrorismo e tortura. Show de bola? Bem esquematizado, tranquilão, para a gente poder dar prosseguimento aqui. Ah, e prestem bastante cuidado com isso aqui, tá? Que eu trouxe para vocês. Apesar, galera, desses crimes aqui que eu trouxe para vocês, todos eles serem inafiançáveis, por mais que esses crimes sejam inafiançáveis, é possível que haja a liberdade provisória sem o pagamento de fiança, tá? Não significa que é vedada a liberdade provisória desses camaradas aqui em relação a esses crimes. Há possibilidade, tá? Inclusive é um entendimento pacífico em relação a isso, tá? É cabível a liberdade provisória sem a fiança nos crimes hediondos e os equiparados a hediondos. Então, não é porque são insuscetíveis de fiança, por exemplo, que não há possibilidade dele ser liberado ali por decisão judicial, tá? Ser concedida a liberdade provisória. Pode haver, sim, a concessão da liberdade provisória sem um pagamento de fiança, mas com outras medidas cautelares. Não é necessariamente que ele vai sair impune dessa situação, mas ele vai responder ali com outras medidas cautelares nesse sentido, tá bom? Então, há sim a possibilidade, por mais que seja inafiançável, existe essa possibilidade dele poder ser liberado provisoriamente aí para responder o processo de liberdade, tá bom? Obviamente, ele precisa encaixar dentro dos requisitos aqui que são elencados no Código de Processo Penal, até mesmo aqui dentro dos crimes hediondos, fechou? Então, bora dar continuidade. Agora a gente pode abordar aqui alguns aspectos já direto em relação aos crimes em espécie, tá? Nós iremos abordar aqui um por um.